Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje vamos continuar o estudo do objeto do conhecimento átomos e elementos químicos, que pertence à unidade temática Matéria e Energia, e vamos continuar a desenvolver a habilidade 03, ok? Hoje a gente vai estudar sobre massa atômica e número atômico, sobre os elementos químicos e sobre a tabela periódica. Vamos lá? Pessoal, vamos estudar número atômico e número de massa. Para iniciar esse estudo, vamos ressaltar, pessoal, que os átomos são diferentes, certo? Possuem características diferentes. Por exemplo, os átomos que têm uma barra de alumínio, uma barra comum de alumínio, são diferentes dos átomos que existem numa barra de ouro, puro, de ferro, certo? Então, por meio do modelo atômico de Rutherford, algumas características dos átomos passaram a relacionar as cargas elétricas com suas partículas constituintes, que a gente estudou na aula passada, né, gente? Que são os prótons, que são partículas de carga positiva, os elétrons, carga negativa, e os nêutrons, de carga neutra, ou seja, não apresenta carga. Então, foram definidos alguns conceitos diretamente relacionados a essas partículas, suas cargas e seus números, que servem para identificar os átomos e os diferenciar, que foi o conceito de número de massa e de número atômico, que a gente vai continuar o estudo nos próximos slides. O número atômico, pessoal, é representado pela letra Z maiúscula, certo? E corresponde ao número de prótons. Número atômico de qualquer elemento químico é igual ao número de prótons. E os prótons ficam onde, pessoal? A gente falou na aula passada. Os prótons ficam no núcleo, né? Prótons e nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera, ao redor do núcleo. Então, o número atômico é igual aos números de prótons existentes no núcleo dos átomos. Então, Z é igual a P, certo? Número atômico igual ao número de prótons. Cada elemento químico possui um número atômico, ou seja, não existem átomos de elementos químicos distintos que apresentem o mesmo número atômico. Então, cada elemento é diferente e cada elemento possui um número atômico diferente. Então, na nomenclatura do elemento, por exemplo, esse exemplo aí usa X, mas se fosse o carbono, que se representa-se por C maiúsculo. O número de massa é igual a A, que a gente vai ver uma formulazinha a seguir, já. O número atômico Z, que é igual ao número de prótons, e o elemento químico. Quanto aos elétrons, pessoal, Rutherford e Bohr, principalmente Bohr, desenvolveram uma organização dos elétrons por camadas. Como na aula passada eu falei, no modelo de Bohr, certo? Existiam camadas, níveis de energia, que cada elétron possuía uma energia diferente. Então foi distribuído camadas com as letras do nosso alfabeto, que é K, L, M, N, O, P, Q, e cada camada cabia até um número específico de elétrons. Então, como assim, professor? Vocês estão vendo aí na tabela. Foi dito que na camada K, que fica mais perto do núcleo, caberia até 2 elétrons de um átomo. Na camada L, até 8. Na camada M, até 18. N, 32. O, 32. P, 18 e Q, 8. Não significa, pessoal, que tem que ser exatamente igual a esses números, mas tem que ser até eles. Até 2, até 8, até 18. Não pode ultrapassar. Pessoal, a descoberta dos elementos químicos foi muito importante para o desenvolver da ciência, da química. E o que são elementos químicos? Podemos dizer que elementos químicos é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons do núcleo, certo? Conjunto de átomos semelhantes formam um elemento químico. Os elementos químicos são representados por meio de uma sigla, certo? Que eu falei anteriormente. Por exemplo, o carbono representado por C, na qual a letra inicial é maiúscula e que pode vir acompanhada de uma ou 2 letras minúsculas. Não é obrigatório. Nessa sigla devemos posicionar o número atômico do lado esquerdo inferior. O número atômico, pessoal, novamente, é igual ao número de prótons, certo? Quanto à divisão dos átomos, pessoal, de um elemento químico, foram criadas 3 classificações, de acordo com o número de prótons, certo? Com o número de nêutrons e com o número de massa. Como assim? Foi criado os isótopos, isóbaros e isótomos.
É um nome meio complicado, pessoal, um nome complicado, mas é só pensar. Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Isótopos, lembra do P do isótopo e do P do próton, certo? Os isóbaros possuem o mesmo número de massa, enquanto que os isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Lembra do N de isótonos e do N de nêutrons, certo? Alguns isótopos apresentam importantes características, eles são capazes de emitir radiação, sendo por isso chamados isótopos radioativos. Que essa radiação, pessoal, com o tempo, ela foi usada tanto para o bem comum, para o bem da ciência, quanto para o mal, né? Os átomos dos isótopos radiativos são muito instáveis. Seus núcleos liberam radiações e partículas eletromagnéticas de alta energia, convertendo-se em novos elementos. Vamos aprender agora, galera, a calcular o número da massa de um elemento. Então, o número de massa, usa-se uma formulazinha para calcular qual é o número da massa de cada átomo, que envolve o número de prótons e o número de nêutrons. Como eu falei, o número de prótons, certo, é expresso com a letra Z e o número de nêutrons com a letra N. Então, o número da massa, pessoal, que é na formulazinha aí é A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Uma formulazinha, uma regrinha matemática fácil, que existe atividades aí no livro de vocês, o professor mediador pode até passar, certo? E ele vai passar. Então, o número A é igual a Z mais N, que significa, lembra essa fórmula, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons, mais uma vez, é igual ao número atômico do elemento. E é importante dizer, pessoal, que o elétron possui uma massa insignificante, certo? Isso é 1836 vezes menor em relação aos prótons. Por isso que não calcula o número de elétrons. É muito menor, a massa em relação ao geral muito insignificante. Por isso que na fórmula só envolve o número de prótons mais o número de nêutrons. Pessoal, depois da descoberta dos elementos químicos, tinha que ter algo para agrupar, para organizar eles, certo? Então, o estudioso cientista Mendeleev criou a tabela periódica. Vocês com certeza já viram em algum livro, em algum lugar. É um modelo que agrupa todos os elementos, certo? E no total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. Pessoal, a tabela periódica não precisa você decorar ela, basta entender o que ela quer passar para você sobre os elementos químicos, certo? Cada quadrado especifica o nome do elemento químico. Por exemplo, H, que vocês estão vendo aí o número 1 em cima, é o hidrogênio, certo? Seu símbolo e seu número atômico. O número atômico é o número de prótons. Então, ela é dividida, pessoal, em famílias, certo? Que famílias ou grupos são as linhas verticais da tabela. E períodos são as linhas horizontais, períodos ou séries. São divididos também em grupos de elementos, são agrupados em grupos de elementos que possuem características semelhantes, como os elementos representativos, ó, esses que estão representados pela cor rosa, certo? O hidrogênio, que é separado, ele possui uma característica própria, os gases nobres, que fica aí à direita, os elementos de transição e os elementos de transição interna, ok? Então, são átomos, são elementos com átomos de características semelhantes que são agrupados junto aí na tabela. Sobre os elementos químicos da tabela periódica, é importante também a gente falar sobre os metais, porque os metais possuem características únicas que os diferem das demais substâncias. Eles são sólidos à temperatura ambiente, certo? De 25 graus Celsius, e eles possuem propriedades como a maleabilidade, eles podem ser maleáveis quando derretidos, certo? Eles conduzem calor e eletricidade muito bem, por isso que nossos fios de energia são feitos internamente por um metal chamado cobre, né, pessoal? A gente usa cobre nos fios para conduzir a eletricidade para nossas casas. Os objetos metálicos, quando polidos, apresentam um brilho característico dos metais, por causa dos elétrons livres localizados na superfície dos metais, que absorvem e irradiam a luz. Então, tipos de metais, pessoal: o ouro, o latão, o alumínio, ferro, prata, entre outros. E os não metais, pessoal, são as substâncias elementares constituídas apenas por elementos não metálicos. Como exemplo de elementos não metálicos temos o carbono, o fósforo, o enxofre e o selênio. Então, a constituição desse elemento, dessa substância, não existe um metal, ok? Então, pessoal, nossa aula hoje é até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais
sobre os átomos e elementos químicos, sobre a tabela periódica, sobre o conceito, número atômico, número de massa. Espero que vocês pesquisem mais, estudem, sejam curiosos e bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.